Fala pessoal, chegamos aqui agora no último módulo do curso. Esse módulo tão esperado, né, que é o módulo onde a gente vai botar a mão na massa, a gente vai praticar agora esse plano de ação. Eu vou trazer tudo aqui em exemplos, né, tudo que a gente viu nesse curso, trazendo em forma de exemplo para que você possa entender melhor, tá? E agora é botar a mão na massa. Tá preparado? Vamos nessa. Produção, roda essa vinheta. Bom, pessoal, então vamos nessa, vamos começar que essa aula aqui tem o que falar. Veja só, eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos, tá? De modelos de plano de ação que você pode utilizar. E no final, eu vou mostrar para você o plano de ação que eu uso na obra. Todos esses que eu vou mostrar aqui, você vai ter acesso, a gente vai deixar disponível para vocês como bônus. E você vai usar, pode usar como você quiser na sua obra, tá? Tem algumas situações que é melhor a gente usar um plano de ação mais curto. Tem outras situações que é melhor usar um plano de ação mais complexo. Tem outras situações que é melhor utilizar um plano de ação para desvendar onde é que está o problema que eu ainda não encontrei. Então, vai depender muito da sua situação, tá? Do que é que está acontecendo na sua obra. Mas eu vou tentar te ajudar aqui agora, te mostrando um pouco de cada um desses planos. E no final, eu vou trazer o meu plano, que é o que eu uso e não tem erro, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro eu trago para vocês aqui esse modelo de plano de ação. Vou te falar também que todos os modelos que eu trouxe aqui para vocês vão estar disponíveis e não vai ter nada bloqueado, tá? Você vai pegar essa planilha aí, você vai adaptar do jeito que você quiser. Se você quiser colocar mais alguma informação, fique à vontade. Mas eu vou trazer inicialmente de acordo com as metodologias que eu expliquei para vocês, tá? Então, existem algumas metodologias e eu trago aqui para vocês 3 tipos de metodologias para plano de ação que você pode utilizar. A quarta metodologia que eu vou apresentar para vocês é a minha metodologia, é o método monitorado, é o nosso método exclusivo, tá certo? Então, veja só, primeiramente aqui a gente tem um plano de ação que pode ser feito no modelo 5W2H, tá? Que é aquele modelo onde você vai fazer aquelas perguntas, né? What, when, why, how, where, tá? E aí você vai responder. Então, você tem um problema, você tem uma situação para resolver e você precisa fazer uma ação. Nessa ação, você vai dizer o que é que você vai fazer, quando você vai fazer, por que você vai fazer, como, onde, quem e se você vai gastar alguma coisa, quanto isso vai gastar, tá? Então, a depender das tarefas que você tenha para fazer, você vai aumentando aqui a quantidade de linhas do seu plano, tá certo? Então, aqui você coloca qual é o nome da sua construtora, né? Qual é a obra que você está trabalhando, o nome da sua obra, qual foi a data da elaboração desse plano, qual vai ser a data de finalização dele, né, a data que você está prevendo aí de acordo com metas reais e possíveis, e você vai colocar aqui o nome do engenheiro ou do responsável, do gestor, enfim, o nome de quem vai ser o responsável por esse plano, tá certo? E aí você vai alimentar essas informações aqui, vai fazer todo aquele processo que a gente explicou no módulo passado, né? Você vai preencher, vai dizer quem é o responsável e depois você vai mostrar tudo isso aí para os seus funcionários, beleza? Então, tá aqui o modelo que vai ficar disponível para vocês do plano de ação 5W2H, beleza? Vamos para um segundo modelo de plano. Eu trago aqui agora um plano de ação do diagrama de Ishikawa, tá? Esse diagrama aqui, ele é um diagrama que eu até uso, mas eu uso quando eu, de fato, assim, não sei direito onde é que está a causa raiz do meu problema, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem, eu vou colocar aqui o nome da minha obra, então bota aí o nome. Obra Residencial Encontro das Árvores. Qual é o objetivo desse plano? Vocês estão lembrados da aula que a gente falou sobre objetivos? Colocar sempre os objetivos iniciando por verbos, né, no infinitivo. Então, o objetivo desse meu plano aqui que eu estou utilizando, o diagrama de Ishikawa, é justamente encontrar qual é a causa da baixa produtividade de alvenaria. Ou seja, eu tenho um estagiário que ele acompanha todos os dias a produtividade do pessoal que está fazendo a alvenaria. Eu tenho no meu orçamento o índice de produtividade, o índice, né, da execução da alvenaria. Então, eu estou percebendo que está acontecendo aí uma baixa nessa produtividade.
Então, eu vou usar aqui o método, né, esse método aqui, o diagrama de Ishikawa, ou também conhecido como espinha de peixe, para encontrar aonde é que está o problema, tá? Lembrando que aqui eu vou colocar qual é a data de início, né, desse meu plano de ação, qual a data de término e quem é o responsável por isso. Então, eu preciso encontrar, eu tenho algum problema de mão de obra? Será que essa baixa produtividade, que é isso aqui, ó, tá? Eu coloco aqui qual é o meu problema, baixa produtividade. Então, será que essa minha baixa produtividade está acontecendo por conta da falta de mão de obra? Ou talvez porque o pessoal está desmotivado aqui por baixo salário? O índice de faltas. Então, eu vou analisar em relação aqui à minha mão de obra se existe algum problema que pode acarretar na baixa produtividade. Eu tenho também aqui o método, a forma, né, o procedimento que eu uso. É um procedimento que me ajuda ou me atrapalha? É um procedimento que adianta ou retarda o serviço? É um procedimento que me gera um retrabalho? Então, eu tenho que ver aqui o método que eu estou utilizando para fazer a alvenaria, se está trazendo algum tipo de retrabalho, algum tipo de problema que vai influenciar nessa baixa produtividade. Eu estou com um problema de máquina para esse tipo de serviço? Eu tenho alguma máquina que trabalha para auxiliar nesse serviço? Ah, eu tenho, porque a minha massa da alvenaria, ela é distribuída com a retroescavadeira. E eu tenho só uma retroescavadeira para a obra toda. Então, veja, eu estou com muita demanda para uma máquina só. Então, eu encontrei aqui o problema, né? Talvez eu possa ter encontrado o problema dessa minha baixa produtividade. Então, observe que eu tenho aqui aquelas seis etapas, né? Que é o mamamá, mememé, que eu vou analisar para verificar aonde é que está vindo o problema dessa situação. Tem também aqui as medidas, né? A forma como eu estou analisando. Será que eu estou analisando no horário correto? Será que eu estou medindo da forma correta, né, essa produtividade? Então, tem que analisar isso também. Meio ambiente, será que o cara que está trabalhando ali na alvenaria, ele está tendo espaço para trabalhar? Ele está trabalhando de uma forma confortável? Tá? Então, eu preciso analisar isso também. E material, né? Tem massa chegando, tem bloco chegando, o bloco está com qualidade boa, o bloco está com arestamento bom, tá? A resistência do bloco, né? Tem tijolos, por exemplo, que a gente pega, a gente mal bate com a colher de pedreiro, ele já quebra, tá? Às vezes é por falta até de cura na etapa de calcinação. Então, veja, eu tenho aqui um cenário macro da obra, onde eu vou encontrar aqui qual é o problema dessa minha baixa produtividade. Isso é um plano de ação, tá certo? Então, vamos lá. Eu nunca consigo bater as metas da armação. A minha central de armação nunca consegue bater meta. Por quê? O que está acontecendo? Rapaz, eu não faço ideia. Eu não faço ideia do que está acontecendo. Lança o diagrama de Ishikawa, faz esse plano de ação e você vai tentar descobrir de onde é que está vindo esse problema. Então, esse diagrama de Ishikawa, ele é mais específico para uma atividade. Quando você quer descobrir qual é o problema daquela atividade, tá? Ou você quer encontrar algum empecilho que está acontecendo, né? Quando você quer melhorar essa produtividade. Já tem uma produtividade boa, posso melhorar? Posso. Então, vamos ver onde é que eu posso melhorar. Beleza? Então, esse é o nosso segundo modelo de plano de ação, que a gente comentou lá, né, nas aulas, na metodologia. Uma das metodologias que a gente citou foi essa metodologia da espinha de peixe. Eu trago agora um outro método, né, que é o ciclo PDCA. Vocês já devem ter ouvido falar aí, né, quem pegou aí disciplinas de gestão, já deve ter ouvido falar nesse ciclo PDCA, que é o ciclo do Plan, do Check e o EC, tá? Então, eu tenho aí praticamente 4 etapas para desenvolver um plano de ação. Lembrando que esse plano de ação, ele tem esse nome PDCA justamente por conta dessas palavras que eu acabei de falar, e ele tem um nome que antecede, que é chamado de ciclo. Isso é muito importante, porque de fato esse plano ele é cíclico, tá? Então eu começo em um ponto, eu arrudeio e quando eu finalizo eu volto para o ponto inicial, tá? Então ele é um ciclo. Então, nesse modelo que eu trago para vocês, veja só, pessoal, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu falei aqui do 5W2H, do modelo da espinha de peixe, estou falando do ciclo PDCA. Esses são modelos que eu fiz, tá? Com base nessas metodologias, que em alguns momentos na obra eu posso utilizar algum desses métodos, ou eu uso algum desses métodos, tá? Vocês vão encontrar aqui, por exemplo, uma planilha de plano de ação, vocês podem encontrar de algum colega seu, que seja do ciclo PDCA, mas que não tenha esse formato, porque esse formato fui eu que fiz,
tá certo? Mas, de maneira geral, a minha planilha com a planilha desse seu colega que você encontrou, elas vão chegar, elas vão respeitar a metodologia de cada um desses métodos. Então, como eu estou falando agora do ciclo PDCA, então você vai perceber aqui que cada uma dessas cores é uma etapa. Então, tem o azul, tem o verde, tem o vermelho, tem o amarelo. Então, primeira etapa, tá? Mas antes de falar da etapa, eu vou dizer a você qual foi o objetivo desse plano de ação. Por que que eu fiz lá na obra esse plano de ação? Então, veja só, o que estava acontecendo? Quando eu cheguei na obra, eu percebi que eu já entrei nessa obra com a obra andando, né? Tinha um engenheiro lá e eu entrei no lugar desse engenheiro. O que que eu percebi? Eu percebi que tinham poucas serras mármores, né? Poucas maquitas no campo para execução da cerâmica. E aí, quando eu fui ver, eu peguei uma relação no almoxarife e ele me deu uma relação lá de mais de 20, 30 equipamentos, 40, nem lembro, 40, sei lá. E o que que aconteceu? Eu percebi que tinham muitas maquitas que estavam quebradas e ninguém se manifestou para consertar. Ou seja, o pessoal estava com 5 maquitas lá fazendo no campo a cerâmica e um monte de maquita parada. Então, esse método aqui do ciclo PDCA, ele se encaixa perfeitamente nessa situação. Então, qual foi o objetivo que eu fiz nesse plano de ação? Eu quis resolver os problemas da falta de serra mármore para os pedreiros de cerâmica. Opa, olha aqui, lembra da aula que eu falei para vocês? Objetivo no infinitivo. Então, eu quis resolver os problemas da falta de maquita. Não pode. Eu também não vou comprar mais maquita se eu tenho maquita na obra. Então, na primeira etapa do ciclo PDCA, a gente tem aqui a etapa do planejamento. Essa etapa do planejamento, eu vou identificar o problema e eu já vou planejar as melhorias, tá? Então, primeiramente aqui, eu identifiquei todos os equipamentos que estavam com falhas. Eu defini aqui responsáveis para fazer essa manutenção e eu realizei aqui os consertos necessários, tá? Planejei aqui os consertos. Então, eu peguei todos os equipamentos que estavam parados e tinha algumas maquitas também que estavam com problema no rolamento. Então, eu planejei isso. Eu planejei identificar todos esses equipamentos. Na segunda etapa, que é executar, eu coloquei esse meu plano, o que eu planejei, em prática. Então, eu pedi aqui, eu falei que eu iria identificar os equipamentos com falha. E, de fato, na execução, eu fiz. A gente encontrou 30 equipamentos com defeito, tá? Então, depois eu defini aqui os responsáveis da manutenção. Eu fiz isso aqui, ó. Eu defini 4 técnicos, tá? Estão vendo aí? 4 técnicos para fazer a manutenção e os reparos. Depois eu realizei os consertos, então aqui na execução, na etapa 2, os consertos foram iniciados. Depois a gente veio para a etapa 3, que é a etapa da checagem, o check. Eu vou checar, tá? Então eu vou avaliar os resultados comparando com as metas que eu dei. Então, o que foi que aconteceu? Aqui tem um espaçozinho a mais, deixa eu corrigir. Bom, então, quando eu fui checar, de fato, eu consertei os equipamentos que estavam quebrados, então não tinham mais equipamentos com defeitos. Eu percebi também que os 4 técnicos que eu tinha listado para fazer essa correção desse serviço, eles foram suficientes no tempo em que eu coloquei, tá? E aí depois eu percebi, quando eu chequei, eu vi que todos os reparos eles já tinham sido concluídos, tá? Não tinha mais nenhum equipamento que estava ainda sendo consertado. Beleza? E aí, a última etapa do PDCA é justamente quando a gente vai agir. Eu vou agir porque eu já fiz todas as 3 etapas anteriores, já planejei, já executei e eu já chequei. Agora eu vou agir. Então, eu vou fazer um ajuste nos meus procedimentos, né, dentro da minha obra, para que isso não aconteça mais. Eu não posso deixar que isso aconteça mais, tá? Então, eu fiz o quê? Eu fiz uma ação para obter uma melhoria contínua no meu canteiro, tá certo? O que foi que eu fiz? Eu dei uma regra, eu dei uma ordem, eu deixei algo estabelecido. Eu disse que a partir de agora vai ocorrer aqui inspeção de manutenção desses equipamentos semanalmente, a fim de evitar o acúmulo de serra-mármores quebradas, tá? Então, eu fiz uma regra, de acordo com base nesse meu plano, com base nesse plano de ação que eu envolvi aqui o ciclo PDCA, eu cheguei em uma conclusão que vai me ajudar na obra, que isso não vai acontecer mais, né? Eu não vou ter mais 20, 30 maquitas paradas, tá? Então, foi graças a esse ciclo PDCA que a gente chegou nesse resultado.
Então, eu acabei criando um procedimento na minha empresa, na minha obra, onde semanalmente eu queria uma relação, né, dos equipamentos com relação à inspeção de cada um desses equipamentos. E isso não serviu apenas para a serra mármore, serviu também para outros materiais, como, por exemplo, martelete, furadeira, tá certo? Até mesmo riscador, né? Então, é interessante que você tenha esse controle. Então, eu estabeleci isso na minha obra, que me ajudou bastante com relação à gestão dos meus equipamentos. Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Vamos seguir. Eu vou agora para o meu plano de ação. Então, veja só. Eu estudei todas as metodologias, eu analisei alguns planos de ações que eu vi aí no mercado e eu criei o meu plano de ação específico para a obra, tá? Como eu falei para vocês, gente, a gente tem aí, né, alguns métodos que envolvem aí, de certa forma, todos os tipos de empresa, tá? E algumas coisas que a gente vê em uma empresa, por exemplo, alimentícia, não dá para a gente colocar na obra, tá? Por mais que a gente siga de maneira geral a mesma metodologia. Então eu criei e vou trazer aqui agora para você, presta atenção, olha, 3, 2, 1, esse daqui é o meu plano de ação, tá? Eu vou entregar esse plano de ação aqui para vocês como bônus aqui desse curso, né? E a gente vai fazer o quê? Gente, isso aqui foi resultado de um longo estudo, tá certo? Estudei bastante isso aqui, peguei alguns métodos e criei esse plano. Ele é eficaz demais, desde que você preencha ele de forma correta, tá? Então, vou dar um zoom aqui, vamos ver aqui, vamos começar aqui com esse plano. Eu vou explicar esse plano para vocês e depois eu vou trazer um plano de ação que eu fiz todo preenchido para que você possa entender um pouco melhor, tá? Então, o que foi que eu fiz? Primeira coisa, eu misturei as metodologias, tá? O que foi que eu pensei? Eu pensei que, por exemplo, o 5W2H, ele é interessante para a gente fazer um plano de ação, tá? E aí eu peguei algumas dessas perguntas e coloquei aqui. Então, você vai ver aqui algumas perguntas, como, por exemplo, quem, quando, onde, como. Isso aqui eu peguei com base nessa metodologia, tá? Eu peguei as perguntas que mais se encaixam para a nossa obra, para a obra, e eu trouxe para o meu plano de ação. Depois, eu peguei também parte da metodologia da espinha de peixe, do diagrama de Chikawa, que é justamente quando ele fala sobre a causa raiz. Então, eu trouxe aqui no nosso plano de ação um local para a gente poder alimentar, identificando qual é a causa raiz desse problema, tá certo? Pronto. Depois, eu fiz também aqui, ele de maneira geral, em um formato onde eu conseguisse perceber também meio que um ciclo PDCA, que isso aí eu vou explicar para vocês quando eu estiver preenchendo, tá? Pronto. Então, eu juntei essas 3 metodologias e criei esse plano de ação, que é sensacional. Outra coisa que eu quero falar para vocês. No nosso último módulo, eu falei que o gerenciamento do plano de ação, ele se divide em 4 etapas. Você lembra quais são? Lembra aí quais são? Deixa eu tomar uma água, vá pensando aí quais são as 4 etapas da gestão do plano de ação. Lembrou? Então, a primeira etapa é o planejamento do plano de ação. A segunda etapa é a execução. A terceira etapa é o monitoramento. E a quarta etapa é a finalização. Beleza? Eu falei para vocês que é importante que vocês entreguem esse plano de ação para os seus funcionários que vão participar. Beleza? Então, quando você for entregar, você vai preencher aqui, ó, qual é a tarefa, você vai preencher qual é a prioridade, qual é o problema, qual é a causa raiz. Olha aqui, ó, quem é o setor responsável, que eu vou explicar para vocês, que isso aqui não tem em nenhum dos métodos que vocês viram, isso é uma metodologia minha, porque eu acho isso aqui mega importante, até para você livrar a sua obra de algum problema que está acontecendo e que o seu chefe, o diretor, o dono, ele acha que o problema é da sua obra. E às vezes pode ser um problema de logística empresarial. Então eu vou explicar isso para vocês mais à frente. Então eu trouxe aqui o quem, o quando, onde e como. Parou. Parou aí no como, tá? Vocês, até o como aqui, isso aqui é a fase que a gente chama de planejamento. É a primeira etapa. Tá? É o planejamento. A segunda etapa é a execução. E aqui tem mais 2 colunas que eu coloquei, que é justamente a terceira etapa, é essa aqui do monitoramento,
E a quarta etapa é o encerramento do seu plano, é a conclusão. Então, veja, eu coloquei no meu plano de ação as 3 etapas, né? Porque a execução eu não tenho como colocar aí, mas eu coloquei 3 etapas da gestão desse plano. Então, o monitoramento vai estar aqui, mas é você quem vai alimentar esse monitoramento, tá? Aqui na planilha. E você vai, consequentemente, colocar lá no seu painel, no refeitório, tá? E aqui eu vou colocar a data que eu concluí aquela atividade. Seja a atividade aprovada ou reprovada, a gente vai colocar aqui, tá bom? Beleza. Até aí, pessoal. Tranquilo, né? Tá bem dinâmico esse plano de ação. O que a gente vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer é colocar aqui qual é a sua tarefa, qual é a sua atividade, qual é o seu serviço, tá? Quando eu falo tarefa, eu tô falando aí serviço, atividade, tá? Enfim, é o que eu vou fazer, né? Aí aqui do lado, eu vou colocar qual é a prioridade. Quando eu clico aqui, você vai perceber que eu já coloquei aqui as setinhas. E você vai me dizer se a prioridade ela é imediata. Vou dar um zoom aqui para facilitar. Não sei se vocês estão vendo direitinho, mas vou dar um zoom aqui, tá? Vamos ver. Ó, vou colocar aqui quando eu vou preencher. Quando eu for preencher isso aqui, eu vou colocar já de acordo com o que eu já coloquei aqui para você. Ó. Eu coloquei imediata, alta, média ou baixa. Qual é a prioridade? Ah, minha prioridade é baixa. É média. Olha aí, ó. Já sai até com uma corzinha, né? Diferente, tornando o seu plano mais dinâmico, certo? Eu vou colocar aqui agora a alta para você ver, ó. Ó, já tem outra cor. E a imediata? Imediata tá chamando a atenção, tá bem vermelho aí, tá? Então, isso aqui, gente, torna o seu plano já mais dinâmico e eu consigo perceber qual é a atividade que vai chamar mais a minha atenção a nível de prioridade e urgência. Ó, então, eu tenho aqui já os 4 níveis de prioridade. Eu vou colocar aqui qual foi o problema dessa atividade, né? O que ocasionou de problema, o que foi que aconteceu de problema com essa atividade, eu venho aqui e digito. Quando eu venho na causa raiz, eu também tenho uma setinha. Por quê? Porque eu já facilitei a sua vida. Eu já coloquei aqui os 3 mas e os 3 mes. Vocês lembram disso? Justamente para você não esquecer, viu? Então, eu vou ver aqui, ó, qual é a minha causa raiz. Foi material, mão de obra, máquina, meio ambiente, medição, método? Então, eu venho aqui e eu vou clicar no meu problema. Ah, foi mão de obra. Não, não foi mão de obra, não. Aqui foi um problema de máquinas. Então, é só você colocar aqui, tá? É bem dinâmico isso aqui, gente, ó. Não tem onde errar, beleza? Então, você vai colocar aqui qual foi... Opa, deixa eu dar aqui. Isso, dá pra ver agora, né? Pronto, então eu vou colocar aqui, vou selecionar aqui qual foi o meu problema. Ah, não, foi o problema do método, do procedimento da empresa que não tá legal, tá atrapalhando, tá me dando um problema, né? Enfim, foi material. E aí você clica aqui e coloca. Esse setor responsável, eu coloco, porque é importante que você saiba qual é o setor responsável desse problema. Então, por exemplo, quando eu clico aqui também, já coloquei a cola, tá? Você pode colocar outros problemas, mas você tem aqui, foi um problema aqui gerado pela sua obra? Ah, não, foi a minha obra, realmente isso aqui foi da obra. Então, você coloca a obra. Não, foi de suprimentos. Aqui o problema foi o setor de suprimentos que comprou uma cerâmica muito ruim. Então, eu estou tendo muito problema com cerâmica. Tá? Não, aqui foi o problema de projeto. Veio o projeto assim, o setor de projetos foi quem ficou de ver e, enfim, tá? Então, diretoria não, foi o dono, ele disse que quer assim, acabou e ponto final, né? Afinal, quem nunca escutou isso, né? Então, a diretoria quis e acabou, e deu problema. Não, foi o pessoal do RH aqui que demorou para contratar os meus funcionários. Então, você vai dizer aqui quem foi o setor responsável para gerar esse problema. Não enfeite, não coloque maquiagem, diga a verdade. Se o problema é da obra, é seu, acabou. E é bom isso para você ver como é que você tá. Eita, eu tô cheio de problema aqui, então eu tenho que resolver. Tome conta dessa gestão, transforme a sua obra agora. Com essa planilha aqui, seus problemas acabaram. Você só vai ter problema de gestão se você quiser, tá? Então, transforme o seu canteiro agora em um canteiro bem gerenciado, beleza? Bom, quando a gente vem aqui para o lado agora, a gente já vai ter aqui uma outra pergunta que a gente buscou, né? Trouxe essa pergunta aqui da metodologia 5W2H, que pergunta quem, né? Quem é o responsável por essa atividade, certo? Quem vai ser o responsável por essa tarefa 1 que eu coloquei aqui? Então, eu venho aqui e vou colocar. Quem vai ser? Vai ser o encarregado de armação, por exemplo.
José. José é o nome dele. Então, eu vou colocar aqui. Opa, só um minutinho. Pronto, eu vou colocar aqui José. José é o meu responsável por essa atividade. Quando? Quando eu falei lá no nosso módulo, que eu estava explicando aqui o que deve conter no nosso plano. E quando você faz essa pergunta quando, você pode dizer quando vai acabar ou até quando dura, né, esse serviço. Então, o José vai me entregar aí, vamos dizer que até o dia 30 do mês de, vou botar aí, do mês de março. Exemplo, tá, gente? Isso aqui do mês de março. Beleza? Então, coloquei aqui até o dia 30 do mês de março. Bom, onde? Onde é que essa atividade está acontecendo? Onde é que a gente tem esse serviço? Onde é que está esse problema? Tá? Então, eu vou dizer qual é o local. Então, o local aqui é na casa 22. É a casa 22. Vamos botar aqui a casa 23 também. E a casa 24. Por exemplo, tá, gente? Então, por exemplo aqui, certo? Aqui é o local dessa atividade, dessa tarefa. Como? Como é que eu resolvi esse problema dessa tarefa? A gente já explicou isso, né? Então, eu contratei uma equipe nova, eu contratei uma empresa terceirizada, eu fiz um treinamento. O que foi que você fez? Qual foi a atitude que você tomou que você vai tomar, na verdade, porque aqui a gente está planejando, né? Qual a atitude que você vai tomar para resolver esse problema? Aí você vai colocar aí. Beleza? Pronto. Quando a gente coloca que preenche até aí, até como? Parou. Você acabou de fazer a etapa de planejamento, tá? Aí eu volto aqui e vou preenchendo das outras atividades. Eu coloquei aqui até 20 atividades, certo? Eu falei para vocês já, eu não gosto quando passa aí de 20. Com 20 atividades já acho muito. Então, o ideal é que 10, 15 atividades tá bom, tá? Até porque você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, você vai preenchendo aqui suas tarefas e você preenche até aqui, até essa coluna como. O monitoramento, ele vai acontecer somente depois que você colocar o seu plano de ação em execução, tá? Então, quando eu preencho tudo até como, eu vou fazer o que agora? Eu vou reunir os meus funcionários todos, lembrando sempre que tudo que a gente alimentou aqui foi em comum acordo com os meus funcionários, com a minha equipe. Isso aí foram metas como eu vou resolver? Isso aqui foi discutido junto. Quando? Até por quem? Tudo isso foi discutido junto. Não faça um plano de ação sozinho, porque não vai dar certo. Você vai conseguir até resolver algumas atividades, mas não a maioria. O objetivo aqui é que a gente consiga resolver, sanar mais de 60% a 70% dos problemas, tá? Então, quando é que você começa a preencher aqui o monitoramento? Quando você já colocou o seu plano de ação em execução, que eu expliquei bem para vocês no módulo passado, como é que você vai fazer essa etapa. E aí você chegou na etapa de monitoramento, que você vai ter que checar, acompanhar ali de perto essa situação do plano de ação. Então, você vai aqui, pegou a primeira tarefa e você vai monitorar. Então, monitorei, a tarefa já acabou. Então, eu coloco aqui verzinho. Olha aí, ó, ficou verde, tá? Não, a tarefa ainda está em andamento. Então, eu, Andréa, uso essa simbologia. Boto aqui uma atenção porque a tarefa não está finalizada, tá? Não, a tarefa deu errado, ela atrasou, não cumpriu o seu plano. Então, eu coloco aqui. Veja, a partir do momento que eu coloco esse verde ou coloco o X, eu concluí a minha tarefa. Quando eu concluo, eu estou encerrando essa tarefa aqui e aí eu vou datar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 21 de fevereiro de 2023, tá? Então, eu concluí essa tarefa nesse dia. Então, essa tarefa aqui de baixo, eu concluí, ela foi ok. Concluí quando essa tarefa? Eu concluí dia 20 de fevereiro de 2023, tá? Então, eu coloco aqui e a partir do momento que eu coloquei X ou check, eu coloco a data porque eu finalizei a minha atividade. Enquanto ela não estiver finalizada, ela está aqui em amarelo, em atenção, tá? Professora, quando é que ela é reprovada? Ela é reprovada quando ela não atinge o esperado. Ela não é finalizada com sucesso. Então, ela é reprovada e
muito possivelmente essa atividade que foi reprovada, ela vai estar presente no nosso próximo plano de ação, tá? Professora, então quer dizer que as verdinhas aqui não voltam mais para o plano de ação? Não. Por quê? Na verdade é o seguinte, você pode ter um outro problema em um mesmo serviço. Né? Então, por exemplo, eu tive aqui um problema na cerâmica. Meu problema foram as maquitas. Tá, mas eu posso ter, por exemplo, um outro problema na cerâmica que seja cerâmica oca. Né? Então, veja, isso aqui, a conclusão, observem como é importante essa etapa de conclusão. É a etapa em que você vai avaliar tudo que você fez, ver se deu tudo certo e já ficar prevenido, né, para um próximo plano de ação, tá certo? Plano de ação não é ruim, plano de ação não é pecado, plano de ação não é para obra que está atrasada, nem engenheiro ruim não, viu? Plano de ação é para quem quer gerir de uma forma melhor, conduzir de forma melhor a sua obra, para quem quer ser um bom líder, certo? Quem quer tornar o seu canteiro engajado. Então, você faz um plano de ação. Por fim, vocês vão ver que aqui embaixo eu coloquei um placar. Esse placar, gente, é mais assim, vamos dizer, é mais motivação, é um retrato do seu plano de ação, tá? Onde vocês vão marcar aqui, ó, eu coloquei aqui esse placar, tá? Deixa eu colocar aqui pro lado para vocês visualizarem melhor. Então, eu coloquei aqui esse placar, né? Então, aqui você vai contar quantas atividades ficaram em verde, né? Foram aprovadas. E aí eu vou marcar aqui, de 10, eu tive 7 que foram ok, tá? Então, e aqui do lado eu tive 3 que não obtiveram sucesso. Então, observe aqui, o meu plano de ação, ele teve uma eficiência de 70%. Isso é muito bom, tá? Então, isso aqui é o placar. Ou seja, você está aqui negativo, vamos dizer assim, você como gestor, em 3 atividades. Beleza? E a tendência é o quê? A tendência é que você coloque aqui um 10-0. Né? O que a gente deseja é que a gente meta aqui um 10-0. Né? Então, isso é legal para que a gente possa dosar, entender como é que está em termos numéricos. É para que a gente possa atribuir um índice. Olha aí onde entra o índice. Então, esse meu plano de ação foi um plano de ação com 70% de eficiência. Você já fez um plano de ação assim, atribuindo índices? Isso aqui é sensacional. E aí você pode também fazer um plano de ação mensal, né? Por mês você faz um plano de ação e aí você vai comparando os seus placares aqui e vendo a melhoria que você teve na obra. Gente, isso funciona. Vá por mim que você não erra. Beleza? Bom, apresentado aqui esse plano de ação, eu vou trazer um plano de ação que eu fiz em uma obra e eu vou explicar aqui para vocês o que aconteceu em cada uma dessas tarefas, tá? Então, de maneira geral, vocês podem ver aqui, foi um plano de ação que eu fiz com 6 tarefas, tá? Por quê? Porque essa obra já estava aqui, esse foi um plano de ação que eu fiz já no finalzinho, tá? Então, eu coloquei aqui o nome da obra, né? Botei aqui Jardim Residência, é uma outra obra. Eu coloquei aqui o meu planejamento estratégico, que é o quê? O meu objetivo, né? Qual é o planejamento estratégico aí que eu tenho nesse plano de ação? É um termo mais técnico, né? Um termo mais formal que a gente utiliza quando a gente quer chegar em algum objetivo de evolução estratégica da empresa, da obra, enfim. Então, planejamento estratégico, você coloca aqui qual é o seu planejamento estratégico, né? Então, eu quero sanar os atrasos das metas a serem batidas no mês de fevereiro. Então, eu já percebi qual foi o dia que eu fiz esse plano aqui, ó. Eu fiz dia 13/2. Ou seja, eu não cheguei na metade do mês, mas eu percebi que eu não iria conseguir bater as metas do mês de fevereiro, tá? Então, aqui eu coloco o número do plano de ação, você, enfim, eu posso colocar plano de ação 1, 2, 3, pode colocar na sequência, né? Então, para cada plano que você faz, você vai criando aqui um número. Só para você, essa atividade aqui eu fiz no plano de ação 2. Então, enfim, é só a nível mesmo de identificação de plano. Então, observe que eu fiz esse plano de ação aqui dia 13 de fevereiro, tá? Então, por quê? Esse plano eu fiz a nível mensal. Só que eu percebi que no dia 13, já que eu não iria conseguir bater a meta, né, da obra, do mês que tinha ali no meu planejamento. Então, eu já me preveni, vou correr atrás, preciso tomar uma medida aí para
resolver as atividades que não vão conseguir chegar nessa meta. Aí você vai se perguntar, André, mas como é que você conseguiu perceber isso? Gente, pelo cronograma, eu tenho aí os índices, né, as produtividades, e eu consigo ter uma noção aí que eu não vou conseguir bater essa meta. Então, coloquei aqui quem vai ser o responsável pelo plano, no caso fui eu, né, André. E aí eu comecei. Então, a primeira tarefa que eu tive aqui foi a finalização das pinturas dos apartamentos. Eu considerei uma atividade com prioridade imediata. Por quê? Tendo em vista que essa obra ela está acabando, né? Então eu fiz o quê? Eu coloquei a pintura dos apartamentos como imediata, porque a pintura ela trava o serviço que vem depois, né? Que vocês vão ver aí. Então, coloquei imediata. Qual foi o problema que eu tive com a pintura? Foi que a empresa contratada, ela não conseguiu acompanhar o andamento da obra, ela não deu conta. Né? Eu abri uma frente de serviço e, pela quantidade de pessoas que ela tinha, ela não deu conta. Então, qual foi a causa raiz dessa tarefa aqui, desse problema? Foi mão de obra. Né? Eu tive um problema aqui com a mão de obra. Quem foi o setor responsável? Foi suprimentos? Foi diretoria? Não, foi a obra. Isso aqui foi um problema da obra, né? Que a empresa que eu contratei me deu conta. Então, eu vou atribuir aqui um responsável para essa tarefa. Quem foi que eu coloquei como responsável? Eu coloquei o meu encarregado de pintura, Isaías. Ele ficou responsável por essa atividade. E aí eu disse a ele, ó, Isaías, se vire, você vai ter que me entregar essa atividade até o dia 3 de março. Tá? Então, observa, eu estou aqui dia 12 de fevereiro. Eu disse a ele que ele ia ter que me entregar essa atividade até dia 3 de março. Onde, né? Então, eu disse, ó, você tem o bloco 2, o 6º e o 7º pavimento, eu quero pronto até essa data. Aí, o que foi que eu fiz para ajudar Isaías? Eu contratei uma outra empresa terceirizada para conseguir bater essa meta. Tá? Bom, eu vou falar do monitoramento já, tá certo? Eu vou voltar aqui para as minhas atividades, depois a gente vai para outra etapa da gestão do plano. Eu vou ficar aqui primeiro no planejamento. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês foi feito juntamente com a equipe, tá? Eu não fiz sozinha, não fui para casa, pensei, sonhei, botei, não. Eu fiz em reunião. André, em uma reunião só você conseguiu? Às vezes não, às vezes eu consigo, às vezes não. Às vezes tem que fazer 1, 2, 3 reuniões para poder você fechar o planejamento do seu plano, tá? Em uma reunião você consegue? Consegue, mas depende de como é que está a situação da sua obra, né? Bom, então vamos lá. Segunda tarefa aqui que eu vi foi a finalização da execução do piso laminado. Então, nessa minha obra, a gente está fazendo piso, não é piso cerâmico, é um piso de madeira que é chamado de piso laminado. Eu coloquei aqui como prioridade alta. O piso laminado eu só posso colocar depois que eu pinto os apartamentos. Então, por que a pintura para mim foi imediata? Porque eu tenho um atraso aqui também no piso laminado. Para mim, eu posso colocar aqui o piso laminado como imediata também, porque é urgente, que eu preciso disso também. Né? Porque também o piso laminado ele trava aqui a instalação do rodapé de madeira, que só posso colocar depois. Né? Então, eu vou colocar aqui como imediato. Tá? Vamos supor, mas eu tinha colocado como alta, mas eu posso mudar aqui também, tá, gente? Então, fica a seu critério, você quem vai dizer qual é a prioridade. Qual foi o problema que eu tive com esse piso laminado? Foi justamente que o atraso da pintura impactou no atraso do laminado, que eu não podia colocar laminado sem pintar o apartamento, né? Então, qual foi a causa desse problema? Foi mão de obra. Eu tive um problema com a minha mão de obra de pintura e acabou gerando aqui também um problema em outro serviço. Setor responsável, eu coloquei obra. E quem vai ser responsável pelo piso laminado? Pelo piso laminado, né? Para correr atrás do prejuízo do piso laminado, eu coloquei o meu encarregado de pedreiro, Clécio. Ele é que ficou responsável para fazer isso. E eu dei a Clécio até o dia 10 de março. Observe que eu dei a Clécio um prazo um pouco maior do que a pintura, né? Porque quando a pintura terminar aqui até o dia 3, eu ainda tenho serviço de laminado para fazer. Então, eu dei um prazo um pouco maior. Afinal, os pavimentos que estão também sem laminado são os mesmos pavimentos da pintura. O que foi que eu fiz aqui com esses pedreiros? Eu treinei mais uma equipe para execução de laminado e eu coloquei todas as equipes trabalhando 2 sábados para pegar esse atraso que eu tive aqui por conta da pintura. Tá? Então, foi como eu resolvi esse problema. Ou eu planejei resolver, na verdade. Né? Então,
Próximo. Finalização da instalação do rodapé de madeira, que é o quê? É o rodapé do piso laminado. Prioridade alta. Ocorreu isso aqui por quê? Porque eu tive o problema na pintura dos apartamentos. Também foi um problema de mão de obra, tá? O setor responsável aqui foi a obra, né? Coloquei aqui a obra. Também coloquei meu encarregado de pedreiro como responsável para o rodapé. E como o rodapé ele entra depois do piso laminado, eu dei um prazo um pouco maior para terminar o rodapé nos mesmos pavimentos que estão em atraso. Então, o que foi que eu fiz aqui também para o rodapé? O rodapé ele também demora um pouco mais do que a instalação do laminado com a equipe que eu tenho, porque é um serviço mais minucioso. Então, eu treinei também mais uma equipe, só que nesse caso, todas as equipes que instalam rodapé, em 2 sábados elas não conseguiriam sanar. Então, eu tive que colocar elas para trabalhar, planejar, que elas trabalhassem 3 sábados. Então, eu coloquei mais uma equipe e coloquei para trabalhar 3 sábados fazendo instalação de rodapé. Tá? Bom, isso, gente, são as minhas metas da realidade da minha obra, certo? Então, foi a forma como eu percebi, eu planejei juntamente com a minha equipe que eu conseguiria sanar esse problema, tá certo? Bom, e aí a gente vem aqui agora. Execução da pintura da fachada com textura. Opa, eu tive algum problema aqui, ó, da pintura da fachada. Minha prioridade é média, porque a pintura da fachada que já está no final, não estava impactando nenhum serviço posterior. Tá? O prazo não estava assim tão apertado, mas eu tinha um receio por conta da chuva, né, que poderia atrapalhar, então eu resolvi colocar no plano de ação. Então, qual foi o problema que eu tive também aqui com essa pintura? Foi porque a empresa contratada demorou para iniciar aqui as suas atividades por conta do contrato de prestação de serviço que demorou a ficar pronto. Veja, nessa construtora que eu trabalho, né, deixa eu colocar aqui para o lado, nessa construtora, existe um procedimento que a empresa só entra com o contrato finalizado e assinado. Então, demorou demais e me atrasou. Então, qual foi a causa raiz? A causa raiz aqui não foi mão de obra. A causa raiz foi o método, foi o procedimento da empresa, né? Então, quem foi o setor responsável por esse atraso? Foi o setor de suprimentos, que é o setor que mexe aí com mão de obra em empresas terceirizadas. Na minha empresa, tá? Pode ser que a sua seja diferente. Então, eu botei aqui como setor responsável suprimentos. Aí, coloquei aqui quem vai ser o responsável pela pintura da fachada. Observe que aqui é da Academia e Quadra Esportes, ó. Eu coloquei que é meu encarregado de pintura, tá? E Isaías, coloquei ele aqui como responsável desse serviço, tá? Então, dei um prazo aqui até o dia 15 de março para ele resolver solucionar esse problema, né? E como é que a gente resolveu? A empresa demorou para entrar, mas ela se prontificou a contratar mais 3 pintores e trabalhar 2 sábados para tirar o atraso dessa atividade, beleza? Então, foi a forma como a gente conseguiu encontrar para resolver esse problema. No meu plano de ação, eu também coloquei aqui a instalação dos acabamentos elétricos. Por quê, né? Então, se eu atrasei pintura, atrasei rodapé, atrasei laminado, eu atraso também a instalação dos acabamentos. Tá? Então, nessa minha obra, professora, mas na minha obra eu coloco tomada interruptor antes. Ok, no seu planejamento tá assim. Nessa minha obra, no meu planejamento da obra, eu precisava colocar depois. Então, atrasou também, mas era um serviço, era um dos últimos serviços, né? E não é tão, assim, absurdo isso, tá? Então, eu coloquei como prioridade baixa, é melhor que eu gaste um pouco mais de energia nesses outros que são mais importantes, né? Então, por que isso aconteceu? Qual foi o problema disso, dessa questão dos acabamentos elétricos? Porque a pintura interna atrasou. Então, veja aí, como essa pintura interna, de fato, ela é imediata. Porque ela acabou atrasando vários outros serviços e gerou uma bola de neve, né? Então, qual foi a causa raiz desse problema elétrico? Foi mão de obra, lá atrás, né? Setor responsável também, coloquei obra. Quem vai ser responsável aqui por essa questão dos acabamentos elétricos? Eu coloquei o meu encarregado de elétrica, que é Roosevelt, tá? Ele ficou responsável e ele vai terminar aqui até o dia 10 de março. Professora, mas veja que a 10 de março o pessoal do rodapé termina só dia 15.
Gente, colocar a tomada em interruptor não atrapalha a execução de rodapé, tá? Então dá para você sincronizar isso aí e finalizar tranquilamente. Então, como foi que eu fiz para resolver esse problema da instalação elétrica? Eu montei mais uma equipe, né, extra, somente para ficar fazendo esse serviço. Então, aí a gente consegue resolver. Bom, e aí, por fim, tenho aqui a última, né, que é a revisão dos apartamentos, ou seja, fechar os apartamentos para entregar para o cliente. É uma prioridade alta isso aqui, né? Então, isso aqui acabou gerando esse problema na revisão por conta dos atrasos dos serviços que aconteceram antes, né? E também porque durante a revisão a gente encontrou aqui várias cerâmicas ocas. Então, isso aqui acabou gerando um retrabalho, né? Que o pedreiro ele teve que ir lá, tirar toda a cerâmica, enfim. Então, trocar a cerâmica que estava com problema. Então, aqui foi um problema de mão de obra, certo? Aqui foi um problema de mão de obra. Eu dei também essa atribuição aqui para o meu encarregado, o Clécio. Ele tem até o dia 30 para finalizar o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo pavimento do bloco 2. E aqui eu coloquei mais duas equipes, né, de revisão. Que nessa minha equipe ela tem aqui 2 pedreiros, 2 pintores e 2 serventes. Essa é a minha equipe de revisão. Aí você vai dizer assim, André, mas cara, você foi colocando meio mundo de equipe aí, né? Gente, como eu falei, minha obra está no final. Então, alguns serviços foram encerrados e eu consegui pegar a equipe e montar alguns funcionários para montar outra equipe e fazer esse plano de ação acontecer. Beleza? Então, esse aqui foi um dos meus planos de ação que eu montei. Esse aqui foi o mais recente. Tá? Quando eu montei esse plano de ação, eu reuni todos os funcionários e apresentei, né? Disse para o carregado de pintura o que é que ele tinha, para o de elétrica, tem serviços que você pode atribuir para o estagiário, para o pedreiro líder, para o cabo de turma, enfim, limpeza do canteiro, tá? Então você pode atribuir aí para a sua administração, tá certo? Bom, e aí quando eu passei todas as informações para o pessoal, eu imprimi uma folha dessa, passei para cada um deles, para eles saberem o que eles têm de responsabilidade, e montei um quadro no refeitório para poder monitorar isso e mostrar para eles como é que está o andamento desse plano de ação, tá? O que é interessante mostrar aqui é que, por exemplo, quando a gente tem aqui a causa raiz, a gente chega a uma conclusão e vê aqui, ó, poxa, muita coisa desses problemas que eu tive foi proveniente aí de mão de obra. Então, foi algo meu, algo de gestão que eu deixei escapulir aí, tá? Observe aqui também o setor responsável. A maioria também foi a obra, né? A gente teve aqui um problema de suprimentos, que até pode ser pauta de alguma reunião gerencial com engenheiros, gestores e diretores, falando, né, que esse tempo de elaboração de contrato está demorando, né? E aí outro colega seu pode dizer, aconteceu na minha obra também. Então, com o plano de ação, você encontra soluções de problemas, não só para a sua obra, como também para a sua empresa de maneira geral. Então, você pode abrir o olho aqui do seu chefe e ele perceber que, de fato, o setor de suprimentos ele está tendo um atraso com relação a essa finalização dos contratos. E aí pode ser que ele precise fazer um plano de ação no setor de suprimentos, né? Para verificar o que é que está acontecendo. Bom, feito isso, após a gente finalizar aí toda essa parte de planejamento e execução, a gente vem para o monitoramento. Falei para vocês que você pode utilizar alguém aí para poder te ajudar nesse monitoramento. Você pode pegar um estagiário pela manhã, um estagiário pela tarde para te atualizar isso aqui. Então, eu venho aqui, verifico, se estiver ainda em andamento, eu coloco a interrogação, a exclamação. Se tiver finalizado, eu coloco aqui o meu Vzinho, tá? E aí vai de acordo com a execução de cada um desse serviço. Lembrando sempre que quando eu coloco que foi finalizado com sucesso ou foi reprovado, eu preciso encerrar essa atividade e colocar a data aqui, tá? Então, quando eu concluo que é verde ou vermelho, eu coloco a data de encerramento. Após colocar as datas em todas as tarefas, eu venho aqui e vou verificar qual foi o placar desse meu plano de ação, tá? Então, eu venho aqui embaixo e coloco o placar
desse meu plano de ação e eu tenho meu plano de ação encerrado. Bom, galerinha, que sensacional isso aí, né? É muito bom esse plano de ação, gente. Então, veja, apresentei para vocês aqui algumas ferramentas de gestão, tá? Todos esses planos, todas essas planilhas vão estar disponíveis para vocês. Usem e abusem dessas ferramentas para você que quer ser um gestor de obras. Isso aí é fundamental, tá? Estamos disponíveis para qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tenha. Indique esse curso para os seus colegas, tá? Porque muita gente, quem trabalha com obra precisa disso. Então, indique esse curso aí para os seus colegas para poder incentivar nosso trabalho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha te transformado. Espero que eu tenha mudado a sua cabeça e dado um up aí na sua cabeça para você ser um gestor diferente. Eu quero ver você chegando na obra amanhã, já dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para o seu colaborador. Traga ele para perto de você. E se você tem alguma dúvida, eu sugiro que você reassista. Fique à vontade. Você pode reassistir esse curso quantas vezes você quiser. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Finalizo aqui com muita alegria mais um curso da Engenharia Monitorada. E é isso, gente. Foi bom estar com vocês. Obrigada pela parceria nesse tempo e espero ter, de certa forma, contribuído para o seu profissional. Valeu, gente. Até breve. Espero vocês em mais um outro curso da Engenharia Monitorada. Tchau, tchau. Down in the depths of my soul, feeling a loss of control and in the spirit, so colorful. If you feel it, then let's go to a place where you belong.